Bom, vamos para a nossa primeira pauta aqui, que é o seguinte: é uma situação que aconteceu no México, foi o ano passado. A Roxana, vou ter que lembrar, né? Porque eu vou ver se eu abro aqui a minha. Foi eu que escrevi a matéria, eu vou achar a matéria aqui. Mas é assim: há uma moça, na época, o ano passado, ela tinha 21 anos, foi no dia 8 de maio de 2021. A moça se chama Roxana Ruiz, né? Hoje ela tem 22 anos, mas quando aconteceu ela estava com 21 anos, ela tem um filhinho de 4 anos, né? E o que aconteceu foi que ela tá depois do trabalho, nesse dia aí, ela foi tomar cerveja com os amigos e na hora de ir embora, tinha um conhecido dela lá que se ofereceu para acompanhar ela até em casa, né? Foram. Chegando lá, ele colocou para ela que era tarde, que ele morava longe, se ele podia dormir na casa dela. Ela acabou concordando, botou lá um colchonete para o cara e foi dormir, né? No meio da noite, ela acordou com ele estuprando ela, né? Aí ela lutou com ele, meteu uma porrada na cara dele, que causou sangramento, bastante sangramento no nariz. Aí nessa situação ele ficou meio, né, sei lá, com o nariz sangrando, meio distraída. Ela catou uma camiseta, enrolou em volta do pescoço dele, sufocou ele e acabou matando ele. Aí, no meio da situação toda que ela estava, ela achou por bem se desvencilhar do corpo, botou num saco e foi deixar o corpo. Ela estava tão borogodó, né, que o jeito dela se livrar do corpo do cara foi levar o corpo e deixar ele na esquina da casa lá. Aí, nessa situação, a polícia apareceu, tal, viu o que ela estava fazendo e prendeu. Ela ficou 9 meses presa. Aí, no começo do ano, um juiz liberou ela mas não tirou, né? Não tirou a acusação, tal. E a acusação, gente, é que ela usou uso excessivo de legítima defesa, né? Ela diz que quando a polícia chegou, ela tentou explicar que ela foi estuprada, mas ela, assim, não deram ouvidos, não levaram para fazer exame pericial, nem exame psicológico, exame médico. Ela estava marcada, ele bateu nela, foi uma luta, né? Não tiraram fotos, não fizeram a perícia, né? E aí ela colocou, né? Eu sei que serei condenada por defender meu corpo, por me defender como mulher, por ter punido meu agressor, por ter agido, né? E agora ela tem foi marcado agora para agosto como chama, gente? Julgamento? O julgamento, né? E assim, aí ela fez uma carta contando tudo isso para um grupo feminista que tem lá no México, que chama Nos Quiero Vivas Nesas, e eles colocam o seguinte, que não tem embasamento legal para essa revogação, né, de mandá-la de volta para a cadeia, e nem respaldo nos tratados internacionais que o México assinou sobre direitos humanos, né? E lá no México, desde 2007, devido à escalada de violência contra as mulheres, né, lá tem um alto número de feminicídios. Só agora em janeiro foram 75 feminicídios, né? E sendo que 14 foram na Cidade do México. Fora esses feminicídios, tiveram muitas outras mulheres que foram mortas, né?
a Secretaria do Sistema Nacional de Segurança reportou que em 2021 ocorreram mais de 3.400 assassinatos de mulheres, sendo que mais de 920 foram feminicídios, né? O feminicídio é tipo, foi morta porque é mulher, né? Alguma questão em relação a mulher ser mulher que ela foi morta. A cidade do México é tipo recorde de feminicídios lá no México, né? E aí eles fizeram foi estabelecido, né, desde 2007, um alerta, uma lei, né, que chamou Alerta de Violência de Gênero contra as Mulheres, para enfrentar e erradicar a violência feminicida em um determinado território. E aí são medidas de prevenção e ações que devem ser realizadas pelo governo. Uma coisa que eu vi, né, porque eu recebi a matéria, o link, fui pesquisar e fui ver matérias de imprensa mexicana, né? Aí uma coisa que eu vi nos comentários, né, depois da matéria, é negócio tipo assim, culpando ela, né, por ter sido estuprada, tipo, como levou homem para dentro de casa, sabe essas coisas que a gente acha que é do século retrasado? Lá é muito forte. Aqui no Brasil é forte, mas eu vi que lá no México o negócio é feio também, né? E aí, isso, exatamente isso, Franklin. Até na matéria eu fiz essa relação de que aqui no Brasil foi estupro culposo, né? Que foi aquele caso lá no Sul, o ano passado, né? Tem provas, né? Inclusive provas materiais que o cara estuprou a moça, e aí ele estuprou sem intenção de estuprar, gente, né? E lá é isso. Uso excessivo de legítima defesa, gente. Pode isso? Não, isso daí só comprova, né, o que a gente sempre fala sobre a Lei Maria da Penha, né, que na verdade é uma lei mais voltada para e ter mais um motivo para ir atrás do cara e prender ele, do que para proteger realmente as mulheres, né? Porque quando elas, né, tomam nas próprias mãos a defesa delas, aí o sistema não gosta, né? Já arruma uma desculpa para encarcerar a mulher, né? Porque imagina se eles querem as mulheres com esse poder de defesa, né? Não quer E assim, né? Porque esse excesso de legítima defesa, ele, inclusive, eu fico pensando, né? No caso, ela deixou o moço dormir lá, coisa e tal. Mas isso daí pode ser usado em qualquer situação. Tipo assim, o cara invadiu a casa da mulher e estuprou ela, e aí ela lutou com ele, e aí ela acabou matando ele. Qualquer situação eles podem alegar excesso de legítima defesa. né? Um crime que nem existe, né, na lei, pelo que tu falou. Imagina, ainda tem Não, isso, né? igual aqui. Inventaram lá o negócio de estupro culposo. Fala, Angelina. A cara dela. Tá sem som. Tá sem som. Tá, continua sem som. Peraí. É porque os cachorros aqui estão latindo muito, então eu tô tirando o som. Agora tá, né, ouvindo. Então, é um absurdo, na época que aconteceu esse negócio do estupro culposo, né? Eu fui lá aí o PSOL aproveitou para sair fazer campanha. Não sei se vocês lembram. Eu fui lá nós saímos aqui de Campinas, fomos lá para... ali onde a gente fazia o ato quando o Boulos expulsou a gente da Paulista, como é que chama ali? Praça Roosevelt. Isso.
E aí estava lotado, uma mulherada, tinha homens também, elas estavam fazendo propaganda, eu lembro que tinha muita propaganda eleitoral, né? Foram para fazer propaganda eleitoral, né? E eles aí tinha cartaz escrito que queria justiça por causa do Robinho também, não sei se vocês lembram disso, né? E falando disso daí, né? E eu cheguei perto de uma moça e falei, não, vocês não precisam se preocupar, não, porque como é que chama aquela Bia não sei o que lá, que é bolsonarista, ela já fez isso, ela já fez um projeto de lei lá, né, para poder condenar o Robinho, aí não precisa de vocês, né? E nessa época também, o filho da Cátia Abreu, que é também senador, não sei se você lembra disso, né? Ele também fez a mesma coisa que o Robinho, que disse que o Robinho fez lá na Itália. E não deu nada para ele. Ele falou assim que ela foi estupro consentido, não foi estupro, foi consentido a relação sexual, né? E com relação aí ao excesso de, como é que é, de legítima defesa, lá no México provavelmente a polícia mata igual aqui, né? E aqui eles usam que a polícia matou em legítima defesa, né? Para a polícia matar um atrás do outro, inclusive até mulheres, aí não tem excesso de legítima defesa. Porque eles falam que é legítima defesa, não é? Matou em legítima defesa. Até criança diz que é legítima defesa, né? Eles matam em legítima defesa. Aí, no caso, a mulher foi legítima, é um absurdo, né? Tudo bem, a gente não quer que mata ninguém, nem homem, nem ninguém, né? Mas a mulher estava se defendendo, gente. Ainda bem que ela, né, conseguiu antes ela do que ele, né, antes ele do que ela, né? Ela estava só se defendendo, gente. É igual a Rússia, né? A Rússia está se defendendo da Ucrânia e é a Rússia que, né, que é errada. A mulher aí também se defendeu e ela que é errada. É um absurdo, né? É um absurdo, né? São coisas que é só para mostrar como que nós mulheres somos oprimidas, né? Pelas leis burguesas, pelo capitalismo, pelas religiões, né? Que tratam a gente como se a gente fosse coisa, né? E a outra coisa assim, é que o fascismo, o machismo, né? Os assassinatos de mulheres unicamente por elas serem mulheres se combate dessa forma aí que a Roxana Ruiz fez, entendeu? Na porrada mesmo, né? E se a gente tiver que escolher a vida da gente e a vida do outro, a gente escolhe a nossa vida, né?